Essa semana tá com pouca estreia na Netflix, né? Tá todo mundo esperando pela terceira temporada de Dark. Então a própria Netflix está fazendo o favor de não deixar ninguém ansioso e não fica lançando tanta coisa assim na semana, em que a sua principal série, uma das principais séries do ano, tá com a sua última temporada para estrear, vai estrear no sábado. Mas então eles resolveram colocar alguns filmes no catálogo, e um dos filmes que está estreando na Netflix nessa semana é um filme chamado Bulbul, que é um filme indiano que fala sobre folclore, talvez? Será que a gente pode categorizar dessa forma? Mas enfim, é folclore, é suspense, é terror psicológico, é um filme muito bom. Em resumo, a gente queria falar com você a respeito dele. Se você quiser saber mais sobre isso, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui no canal toda semana. E eu também queria pedir para você conhecer as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Twitter e no Instagram. Então esse filme, Bulbul, né, ele é um filme baseado em alguns folclores lá da Índia, e ele se passa na região de Bengala, no final do século XIX, comecinho do século XX. A gente conhece nessa história a própria Bulbul, né, que é uma menina que está noiva de um cara que é 3 vezes mais velho do que ela, uma questão tradicional, regional deles lá, da época. E aí ela tem alguns problemas, né, ela tem algumas ligações sobrenaturais ali que acabam chamando a atenção do povoado, da vila onde ela mora. Aí um cara sai da vila e depois de muitos anos ele volta, ele encontra a vila totalmente abandonada e encontra a Bulbul lá também, abandonada pela pessoa com quem ela deveria estar casada. E se a gente falar mais, acaba estragando o enredo, é a partir daí que a gente para de dar spoiler, porque tem envolvimento sim com questões sobrenaturais, com uma entidade que vive na floresta e que muita gente pode reconhecer aqui no Brasil como o famigerado Curupira, o pé pra trás, aquele que era no caso lá, né? As pessoas sabem quem é o Curupira. Tá, mas lá é o Curupira uma mulher, aqui ele é uma mulher? Tem gênero? Não sei, é isso que eu tô perguntando. Folclore. Saci, o menino do pastoreio, tudo... Isso eu nem conheço. Nossa, você não conhece nada de folclore brasileiro. No Brasil. Você não cresceu no Brasil, desculpa, foi mal. Mas então, falando tecnicamente do filme, ele é um suspense muito competente, que é até um pouco surpreendente neste caso. Porque tem a barreira da linguagem, né? Tipo, a gente já tá tão acostumado a assistir filme em inglês que já não se incomoda tanto, né? Quando a gente tá assistindo filmes que vêm dos Estados Unidos ou do Reino Unido e tal. Mas quando é um filme que é falado numa outra língua que é completamente diferente, como é a língua indiana, tem várias línguas lá, tem várias etnias, mas enfim, resumindo, você entendeu, é a língua indiana, você sente um pouquinho de estranhamento, né? Os filmes de Bollywood deixam esse estranhamento na gente. Mas neste caso, esse estranhamento acontece só nos 15 primeiros minutos, porque a história é muito envolvente, a história consegue prender a nossa atenção com muita competência, então isso faz com que a gente esqueça dessa barreira da língua. E também o filme tem um outro chamariz muito importante, que é para mim o seu grande ponto positivo, que é o seu visual. A fotografia desse filme é uma das mais bonitas que eu vi esse ano. É uma fotografia muito, mas muito bem trabalhada. Ela tem 3 tons, ela tá no tom de vermelho, de azul e de verde. Então são assim, cenas que ficam bem marcadas na cabeça da gente, porque elas são bem fotografadas e elas têm essa força, né? Elas mostram essa força pra gente das imagens. Algumas imagens são até poderosas o suficiente para poder ficar na nossa cabeça depois que o filme acaba. Tem uma cena que até tá no trailer dela, né? Que é dessa entidade sobrenatural que tem os pés virados e tal, passando em frente a uma lua gigantesca e com uma cena toda em tons de vermelho quase rosa. É muito bonita essa cena. Tem algumas cenas também em tons de verde. O filme tem alguns significados para essas cores, mas eu acho que é melhor que você entenda e interprete da forma com que você quiser. A gente tem feito muito vídeo explicado de coisas aqui no canal e a gente quer meio que dar uma parada com isso, porque ficar explicando tudo também não é necessário. A gente quer que você descubra e interprete da forma que você achar melhor. Para nós aqui, essa parte mais visual, né, tem alguns códigos que falam pra gente a respeito disso, que a gente pode interpretar de uma certa forma. Vermelho, a gente sabe, significa sangue, significa coisas ruins acontecendo. Azul significa sonho.
Só dando umas dicas pra você aí, tá? Outra coisa também que chama muita atenção e que faz com que o filme ganhe muito em qualidade é a direção de arte dele. Como é um filme que se passa no final do século XIX, obviamente a Índia mudou bastante de lá pra cá, principalmente essas vilas, né, esses lugares mais tradicionais, mudaram bastante com o passar dos anos. E neste filme a gente tem uma recriação desses lugares de uma forma muito bem feita, que nem parece que são cenários. Então a gente fica bem impressionado com a direção de arte desse filme, eles investiram bem nesse sentido, e é uma coisa pela qual Bollywood também é bastante conhecida, né? A gente sabe que os filmes de Bollywood não chegam aqui no Brasil com muita facilidade, mas os que chegam, a gente percebe que há um cuidado muito grande com a direção de arte e ambientação. Só que Bollywood também tem um problema que é corrente em quase todos os filmes, estilo de atuação que se tem em Bollywood. O estilo de atuação lá em Bollywood é um pouco exagerado, é acima do tom. Então, às vezes, para nós dá aquele estranhamento das pessoas quando elas vão falar o texto para outro ator, elas fazem careta e elas, né, parece novela brasileira dos anos 80, todo mundo exagerado, né, tipo, gritando e tal. É uma coisa que pode contar como ponto negativo para quem não está acostumado com filmes de Bollywood, mas no geral é uma história extremamente interessante, muito bem feita, muito bem pensada. É uma história de terror, que inclusive faz muito bem esse papel, né, a gente fica tenso, a gente fica realmente impressionado com as coisas que a gente vê, só que o geral deste filme é que encanta mais. Visualmente interessante, visualmente dá pra gente também entrar dentro dessa história com muita facilidade. A história também é muito bem feita, baseada em folclores, né, obviamente, lá da região, e funciona muito bem pra gente aqui, porque a gente consegue até fazer uns paralelos, a gente tava brincando aqui com Curupira e tal. É um filme que, no geral, vale a pena, eu acho que você vai gostar de assistir. E é por isso que pra nós aqui do canal 5 Tons, esse filme merece 4 estrelas. Dando essas 4 estrelas pra este filme, porque é um diferencial, né? Tipo, o filme indiano, como eu falei, ele tem aquela coisa meio caricata, isso meio que estraga a experiência, não sei o quê. Mas neste filme parece que está um pouquinho mais controlado, apesar deles não se segurarem, né, em alguns momentos e, né, ter aquela explosão de careta e tal. O resto do filme é todo muito bom, então a gente recomenda que você assista. Bom, por hoje é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries da Netflix, de outros lançamentos também, de outros streamings aí, enquanto o cinema não volta por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas daqui a pouco tem o filme do Nolan. Ele que enfia o filme dele no... Ah, é isso. Tchau pra vocês e até logo.